Vamos continuar a louvar, entoando as estrofes do hino 308, Brilha no meio do teu viver. Não somente para fazer um feito singular, é mistério agir com muito ardor, mas também as coisas simples para executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer. Brilha no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor, ou então algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer. Brilha no meio do teu viver. Ao redor, oh, quantas almas vivem a sofrer, em angústia e intensa escuridão, à espera de alguém que venha lhes valer e que lhes queira dar a mão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer. Brilha no meio do teu viver. E agora de pé vamos cantar o hino Sejas Louvado. No
Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, bom Pai querido, pelo teu grande amor por cada um de nós que aqui se encontra, Senhor. Obrigada por este santo sábado. Obrigada pela fé, pela esperança e pelo amor que reina no nosso coração. Que o Santo Espírito possa ser derramado nas nossas vidas para melhor compreendermos o que tu queres para cada um de nós. No nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém. Na continuidade deste culto, vamos cantar o hino 306. Diz, Senhor. Queres hoje tu servir a mim? Queres trabalhar pelos perdidos? Ouve o Senhor falar assim. Diz, Senhor, o que devo eu aqui fazer? Diz, Senhor, eis-me aqui, eu irei responder. Os feridos deste mundo clamam, ouve o suplicado sofredor. Cristo hoje está te convidando para ser obreiro de valor. Diz, Senhor, o que devo hoje aqui fazer? Diz, Senhor, eis-me aqui, eu irei responder. O Senhor te chama com ternura, ouve a sua voz a suplicar. Venha Ele unir-te no serviço, se buscando almas para salvar. Diz, Senhor, o que devo eu aqui fazer? Diz, Senhor, eis-me aqui, eu irei responder. Neste momento convido todos aqueles que o podem fazer, de joelhos vamos orar ao Senhor. Nosso querido Deus, nosso Pai amoroso, que habitas nos mais altos céus, que o teu santo nome possa ser louvado e santificado neste lugar que foi construído para te adorar. Que realmente possa haver reverência neste santo lugar, porque tu és santo e tu estás presente. Que o nosso comportamento ao usar os bancos desta igreja possa realmente servir fielmente. Ó Pai, os nossos pensamentos neste momento vão para aqueles que estão a ouvir à distância e a ouvir a mensagem desta manhã. Que todos possam se preparar para um dia estar contigo no céu. Amém. E é este nosso desejo também, ouvir a este santo lugar esta manhã, que nos ajude a realmente a preparar-se para esse grande dia que há de vir, o dia do juízo. Ó Deus, pedimos uma bênção muito especial para a tua serva, que foi escolhida para estar a ocupar este momento de culto.
ao trazer-nos do pão da vida, que a oliva possa ser um instrumento nas tuas mãos. Amém. E ao sairmos desse santo lugar, possamos sair com o desejo, com a fome de ouvir mais a tua palavra. Amém. Esta bênção que eu peço para esta igreja, em nome de Jesus, o nosso Salvador, te pedimos tudo isto. Amém. Em seu grande nome. Amém. Amém. Neste momento, quero dar as mais cordiais boas-vindas a todos aqueles que desejaram vir à Igreja de Canelas esta manhã. Tenho a certeza que, e posso afirmar, que escolheram um dos melhores lugares para passar esta hora. Realmente possamos sentir bem neste santo lugar e que, ao sairmos deste lugar, possamos sair enriquecidos e desejosos de voltar a este lugar. Temos aqui alguns irmãos que nos visitam e só vou mencionar as igrejas que eles representam. Temos aqui alguém que veio do Brasil, temos alguém que veio de Irmesinde, alguém que veio também da nossa igreja de Santa Maria da Feira, a igreja de Pedroso e também que todos os membros que estão aqui presentes, que semana após semana vêm a este lugar. Realmente o nosso desejo seja nos prepararmos para a eternidade. Agora vai ser um momento de mordomia, um momento este que convido a vocês a acompanharem o PowerPoint e os textos que ali representam. Quero-vos dizer que a oferta que vai ser levantada esta manhã está destinada para o campo nacional e hoje é para a educação adventista aqui em Portugal. E vem assim a mensagem para nós esta manhã. Nunca é demais lembrar a estreita ligação entre a história da Igreja e o seu projeto educativo. É com enorme alegria e com sentido de responsabilidade que identificamos a educação como parte inerente e indissociável da identidade do nosso movimento. Sim, a educação é um importante meio evangelístico que a Igreja Nacional e Mundial possui e que muito tem contribuído para a pregação do segundo advento e para a transformação e conversão de muitas vidas. Neste sentido, como é gratificante saber e sentir que 1.814.810 alunos estão a ser diariamente ensinados do Senhor nas 7.842 escolas adventistas espalhadas pelo mundo e que milhões de outras crianças são igualmente educadas nos lares e nas igrejas adventistas. Em Portugal, devemos igualmente celebrar, reconhecer e nos envolvermos com o trabalho das escolas adventistas que no presente ano letivo educam para a eternidade 340 crianças e jovens. Que oportunidade Deus nos tem dado de, no nosso país, proporcionarmos uma educação cristã adventista aos filhos da Igreja como uma extensão de educação recebida no lar e na Igreja. O apelo para nós esta manhã é este. As nossas contribuições desta manhã
Irão permitir que as escolas adventistas em Portugal continuem a educar para a eternidade as crianças e jovens que ali são diariamente ensinados do Senhor. A oração é esta para nós. Querido Senhor, toma nas tuas mãos a obra educativa em Portugal, para que muitas vidas continuem a ser transformadas e educadas. Abençoa igualmente os que voluntariamente oferecem. Amém. E neste momento iremos convidar as nossas criancinhas para virem trazer as suas ofertas, que nós possamos seguir o seu exemplo, que possamos sentir a alegria de contribuir para o avanço da obra de Deus aqui nesta terra, para que Jesus muito em breve possa nos vir buscar. E assim, pois, pedimos às nossas diaconisas e diáconos para levantarem as ofertas e os dízimos para a causa do Senhor.
Santo Deus de Israel, louvado e engrandecido seja o teu nome por toda a terra. Senhor, aqui tem um pouco, muito pouco, do tanto que o Senhor faz na nossa vida. Te louvamos e te agradecemos por isso, ó Deus. Obrigada porque instituiu no meio do teu povo os dízimos e as ofertas, nos ajudando, Senhor, a ser menos materialistas, nos ajudando, Senhor, a amar a tua obra e a anunciá-la através das nossas ofertas e dízimos, para que o Senhor Jesus volte logo. Te agradecemos, Senhor, e te ofertamos em nome de Jesus.
Cumprimento a todos os irmãos e visitas que estão aqui presentes. Quero também cumprimentar todos aqueles que possam nos estar a assistir através da internet. Um feliz sábado a cada um de vocês. Eu não quero repetir aquilo que já disse hoje de manhã na Escola Sabatina, mas para vocês que me estão a ouvir agora pela primeira vez, hoje então é o Dia Internacional dos Ministérios da Mulher. E nós temos como convidada para este culto a nossa irmã Olívia Santos Ferreira, que vem da Igreja de Pedroso. Nós estamos muito gratas e queremos agradecer à irmã por estar aqui hoje para este culto. É um privilégio para mim. Nós sabemos que, a bem dizer, toda a congregação conhece a irmã Olívia, mas para aqueles que possam não estar tão familiarizados com a nossa irmã, eu quero dizer que a nossa irmã, ao longo da sua vida, que ela se dedica a transmitir e a ensinar todo o seu vasto conhecimento no que diz respeito à alimentação vegetariana. Mas a irmã Olívia não se dedica só a ensinar as outras senhoras a terem um estilo de vida mais saudável, confeccionando então uma alimentação melhor para o nosso corpo. Ela também tem então a seu cargo, na sua igreja, a Escola Sabatina e o Departamento de Saúde e Temperança. Muito bem. Eu quero que o Senhor a continue a abençoar muito no seu trabalho. E quero dizer-vos uma coisa muito importante que ficou fixada na minha mente numa altura que eu falava com a irmã. E ela disse-me assim: sabes, Luísa, nós nunca devemos dizer não a um chamado de Deus. Exatamente. Então que Deus a possa abençoar no seu trabalho. Obrigada. Que desenvolve com todas as senhoras e não só. E que neste momento também o Senhor a possa inspirar. E que possa transmitir à Igreja aquilo que realmente o Senhor quer para nós hoje. Nós vamos tentar agora um pouquinho, porque nós vamos dar lugar agora à história para as crianças. Por isso eu chamo todos os meninos e as meninas para virem aqui à frente, está bem? Hoje apareceram. Diana, chega mais para lá, que é para caber mais meninos. Diogo, chega mais para ali. Diogo, chega mais para lá. Chega mais para lá. Mais para lá, mais. Lá, Miriam, chega mais para ali, meu amor. Sim, vamos lá. Chega mais para aqui. Olá, bom dia, meninos. Eu hoje vou contar a história de um menino. E esse menino tinha mais ou menos a vossa idade. E ele, quando estava de férias, ia para a casa de um avô que tinha uma quinta. Passava lá um rio e ele gostava muito de brincar nesse rio. De manhã, mal acordava, fugia ao avô e ia brincar no rio. Mas ele gostava muito de fazer as coisas. Arranje um buraquinho para caber o Lucas. Senta aí. Pronto. Senta. Opa. Ele gostava de fazer as coisas que o avô fazia. O avô tinha um campo muito grande e plantava muitas coisas, ia colher. E ele gostava sempre de fazer o que o avô fazia. Então, o menino, quando acordava, ele passava lá muitos dias. Ele chegava à cozinha e o avô estava sentado à mesa a ler a Bíblia. E ele olhava para o avô, como ele gostava de fazer tudo que o avô fazia, pegou numa Bíblia dele e começou a ler. Todos os dias ele lia a Bíblia. Mas chegou a um ponto que ele disse assim: é sempre a mesma coisa.
eu leio a Bíblia, eu não percebo nada, não entendo nada, acho que vou deixar de ler a Bíblia. E aí chegou à beira do avô e disse, avô, estou cansado de ler a Bíblia, não perceber nada, o que está lá escrito. E o avô disse assim, anda cá. Eles tinham uma lareira, e na lareira o avô tinha um cesto com carvão para pôr dentro da lareira. E disse ao menino, despeja o carvão todo na lareira, pega no cesto e vai ao rio buscar água. E o menino olhou para o avô e disse, vou buscar água no cesto. Sim, vai buscar água no cesto. E o menino foi buscar água no cesto. E chegou e o cesto não tinha água. E o avô disse outra vez, vai lá abaixo e traz água no cesto. E o menino foi outra vez e não trouxe água no cesto. E o avô disse 5 vezes, vai lá abaixo, traz água no cesto. E o menino pensou, vou a correr e venho para conseguir trazer alguma água no cesto. Mas ele chegava à casa e o cesto não tinha água. E o menino disse assim ao avô, porquê é que me estás a mandar buscar água no cesto se o cesto tem buracos e eu perco a água toda? E o avô disse assim, olha para o cesto. Sabem o que é o carvão? O carvão é uma coisa preta, suja as mãos quando nós mexemos. O cesto estava sujo. Mas tantas vezes o menino foi ao rio buscar água que quando chegou o cesto estava limpo. E o avô disse assim, sabes, tu lês a Bíblia e não entendes, mas o teu coração vai ficando cada vez mais limpo. Cada vez que leres a Bíblia, tu não vais entender hoje, mas vais entender amanhã. E tens de ler a Bíblia diariamente, estudar a lição da escola sabatina, para o teu coração ficar cada vez mais limpinho. E o menino prometeu ao avô que ia ler a lição da escola sabatina todos os dias e ler a Bíblia para o coraçãozinho dele ficar limpo. E os meninos também vão estudar a lição para o vosso coração ficar limpinho. Está bem? Vamos para a beira dos papás? Queríamos agradecer não só a bonita história que foi contada para as crianças e para os adultos, não é? Porque as coisas às vezes mais simples são as que têm mais influência. E também queria agradecer às jovens o bonito e maravilhoso cântico que elas nos brindaram. Muito obrigada. É maravilhoso vermos jovens cantar o amor de Jesus. É muito bom. Que Deus os possa continuar a abençoar. E que vocês possam ser luzes onde quer que se encontrem, não só na igreja, mas onde quer que se encontrem. Um santo sábado para todos. É um privilégio estar aqui e peço a Deus que me ajude a transmitir aquilo que eu passei para o papel e que todos nós possamos compreender melhor qual é a vontade de Deus para cada um de nós que aqui nos encontramos. Como já ouvimos, hoje é o Dia Internacional dos Ministérios da Mulher. E então a esta reflexão eu dei um título, Dotadas para Servir. Dotadas para servir, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que Deus nos dá dons para nós podermos servir, não é? Mas antes de entrar nos dons, eu gostava também de falar um bocadinho nos talentos, porque às vezes nós confundimos um pouquinho o que é um talento e o que é um dom, não é? Pelo menos eu fazia muito não fazia esta diferença e para mim um talento e um dom estavam quase iguais, só que depois nós percebemos que não é assim. Então nós sabemos que um talento são as capacidades naturais com as quais eu nasci, com as quais vocês nasceram e que depois, com a idade, fomos, digamos, desenvolvendo. E nós sabemos que há crianças que já nascem com uma apetência natural, por exemplo, para a leitura, que
com 2 anos ou 3 já são capazes de ler, outras para a música, outras para o desenho, é assim. E quem tem filhos e já teve filhos pequenos sabe que nós vemos logo dos nossos filhos uma certa capacidade para alguma coisa. E eu percebi nos meus a capacidade, digamos, os talentos que eles tinham logo desde pequeninos. Portanto, isso são realmente os talentos que nós trazemos, digamos que é o nosso património. Quando nascemos, temos um património que são esses talentos que, digamos, está na nossa genética, que nos foram transmitidos pelos nossos pais. E muitas vezes vemos que crianças seguem as pisadas dos pais, ou seja, um pai que é músico, normalmente, não quer dizer que seja sempre, mas normalmente os filhos ou um filho vai ser músico, portanto traz essa carga genética. Já os talentos espirituais não é assim. São-nos dados quando aceitamos Cristo. Portanto, só um crente é que tem dons. Porque os crentes, os dons existem para trabalharmos na causa de Deus. Portanto, talento é aquilo que nós gostamos de fazer e temos jeito para fazer. Dom é aquilo que nos foi dado por Deus para uma causa específica, para um momento específico. Podemos dizer que os dons não têm nada a ver com os talentos, mas há talentos que potenciam os dons. Eu vou tentar explicar melhor. Portanto, os talentos não têm nada a ver com os dons, já percebemos, mas os talentos que temos quando nascemos e desenvolvemos potenciam os dons que um dia iremos ter. Por exemplo, uma pessoa que tenha o talento para a música, para o canto, pode tornar-se um dom espiritual do canto ou da música quando é empregue na causa de Deus e quando Deus o aperfeiçoa. Fiz-me entender. Portanto, esse talento pode-se transformar depois num dom que Deus também nos dá para ser usado na sua causa e Ele o aperfeiçoa. E aí estão os dons espirituais. Então, quais são, ou qual é a utilidade dos dons? Será que uma igreja precisa de dons? Então já dissemos que os dons são capacidades sobrenaturais que são dadas aos cristãos quando aceitam Jesus. Portanto, na altura do nosso batismo. Para quê? Tem uma missão. Eles são-nos dados para quê? Para que nós possamos ministrar e evangelizar. É esse o objetivo dos dons que Deus nos dá. E há um facto irrefutável na palavra de Deus, é que não há nenhum crente que não tenha pelo menos um dom. E nós de tarde vamos conhecer os nossos dons e vamos ver que muitas vezes há sempre um que está destacado, mas às vezes temos 2 ou 3 que estão ali muito próximos, às vezes só temos um, mas pelo menos um dom Deus nos outorga para a sua causa. Sabemos nós qual é o nosso dom, qual é, digamos, o nosso talento. Nós normalmente conhecemos os nossos talentos. Às vezes não sabemos bem os dons que Deus nos deu. E muitas vezes nós trabalhamos na igreja, somos até úteis na igreja, mas muitas vezes estamos a desempenhar tarefas que algumas vezes não são aquelas tarefas que Deus queria que nós desempenhássemos. E por isso às vezes não estamos muito satisfeitas, não estamos muito realizadas, porque realmente não estamos a desenvolver o dom que Ele nos deu. Estamos a tentar desenvolver outros dons. E, portanto, digamos que é indispensável que cada um de nós saiba quais são os nossos dons. Então, por que é que devemos preocupar-nos em saber quais são os nossos dons? Vamos ler em Efésios 4,
Efésios 4, 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12. Ele diz, Paulo diz, já todos chegamos lá? Efésios 4, 11 e 12, diz o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, não temos todos os mesmos dons, todos nós somos diferentes. Podemos ter dons parecidos com outras irmãs, é lógico que sim, mas somos diferentes. E então, cada dom que nós temos, quando nós conhecemos os nossos dons, nós vamos perceber qual o propósito de Deus para a nossa vida. Se Deus nos dá um dom, não é para o guardarmos, é para o desenvolvermos. Aonde? Na igreja, na comunidade, na família. Portanto, o dom que nos é dado não é para guardar, mas sim para desenvolver. Mas só conhecendo o dom eu posso desenvolvê-lo. E em 1 Coríntios, nós vamos sempre andar em Coríntios, Efésios, aí portanto, se quiserem ter a Bíblia aberta, em 1 Coríntios 12, 1, Primeira de Coríntios 12, 1, diz o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. É muito interessante. Portanto, o Espírito vai ser dado e é dado a cada um para o que for útil. Portanto, durante a nossa vida, o Espírito pode nos dar dons. Eu agora, com a idade que tenho, posso perceber que tenho outro dom que durante a minha vida eu não percebi. Porquê? Porque talvez seja agora útil na causa de Deus, então Deus vai fazer mostrar isso, está bem? Portanto, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Paulo diz-nos que os nossos dons vão determinar o que vai ser o propósito da nossa vida. O que é que nós nos vamos dedicar a fazer? E deixem-me abrir aqui um parênteses. E eu tenho notado que ao longo da minha vida, Deus me tem mostrado que eu tenho um dom de passar para os outros aquilo que eu sei. E quando percebi isso, que Deus queria que eu passasse para outros, não só para a igreja, mas para a comunidade, onde quer que eu me encontre, eu devo passar esse dom para a honra e glória de Deus. Sabem que nós, quando pomos em prática os dons que Ele nos deu, quando trabalhamos na igreja, e não só na igreja, na comunidade, eu sinto-me muito feliz em ter trabalhado este ano letivo, que vai terminar ainda, na Universidade Sénior de Canelas. Sinto-me muito feliz. Foi uma experiência fantástica para mim. E que, sem eu dizer qual a minha religião, embora muitas saibam e a diretora sabe, eu sei que passou o meu amor pelas pessoas. E muita gente nos pergunta, e me pergunta, mas porquê que faz isto? Mas porquê que se empenha? Porque eu sou crente, eu amo a Deus. E quando nós amamos a Deus, nós temos que amar o nosso próximo. Porque se eu amo a Deus e não amo o meu próximo, então eu sou mentirosa. Então eu não amo a Deus, certo? Então como é que eu posso mostrar ao meu próximo que eu os amo? Ontem tive uma experiência, já agora não ia contar, mas acho que uma das senhoras lá da Universidade Sénior não tem ido. Ela foi operada. E é uma senhora que, embora com posses monetárias, mas vive sozinha.
Ou seja, tenho uma filha que não lhe liga, e eu desde logo percebi que aquela senhora tinha uma tristeza e comecei a conversar com ela. E ontem, ela não tem ido, e eu ontem disse, não, eu tenho que ligar para a Dona Bem-vinda. E liguei-lhe e disse, Dona Bem-vinda, desculpa não ter ligado mais cedo, mas, Dona Olívia, não me peça desculpa. Eu é que tenho que pedir desculpa de não ter dito que não ia às aulas. Mas olha, estivemos a conversar, e aquela senhora disse-me uma coisa que eu disse, mas meu Deus, o que é que eu fiz? Não me lembro. Eu disse, Dona Bem-vinda, mas diga o que precisa, eu estou aqui para ajudá-la. E ela disse-me o seguinte, a senhora já me tem ajudado tanto que nem faz ideia. E eu disse, eu, Dona Bem-vinda, não tenho feito nada. As palavras que me diz, o conforto que me dá, porque eu sempre no fim da aula tento falar com ela porque percebo que ela tem problemas. E aquela senhora agradeceu-me tanto que até lhe vieram as lágrimas aos olhos e ficou emocionada e emocionou-me a mim. E agora é ali uma porta aberta, porque eu já lhe dei livros da nossa igreja, eu já falei com ela sobre a nossa fé. E é uma porta aberta. Irmãos, eu achei que não tinha feito nada, mas fiz a diferença para aquela senhora, compreendem? Às vezes é um sorriso, é uma palavra, é um abraço, e vai fazer a diferença na vida das pessoas que estão sozinhas e que os próprios familiares não lhe ligam. No entanto, ela tem dinheiro, financeiramente ela está bem, mas falta-lhe o melhor, que é o amor da família, e nós sabemos que sim, não é? E em 1 Coríntios também, Paulo diz-nos alguns dons. Vamos ler, porque 1 Coríntios 12, de 8 a 11. E o que é que nos diz? 1 Coríntios 12, 8 a 11. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria. Portanto, o dom de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra de ciência ou de entendimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas ou milagres. O outro, a profecia. O outro, o dom de discernir os espíritos. E o outro, variedade de línguas, e o outro, interpretação de línguas. Nós sabemos que isto tudo existiu no tempo de Jesus, porque era necessário que assim o fosse. E Deus, nessa altura, era importante eles terem, digamos, o dom de línguas para falar, para que toda aquela gente os percebesse. E em Romanos 12, Paulo também continua a dizer, também nos fala ainda mais um bocadinho, mais 7 dons. No princípio, naqueles versículos que nós lemos, tinham 9 dons, e agora ele dá mais 7, embora um esteja repetido. Romanos 12, de 6 a 8. O que é que diz? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom de exortar. O que reparte, ou dá, faça-o com liberalidade. O que preside, ou liderança, com cuidado. O que exercita, misericórdia, com alegria. Todos nós somos chamados para o serviço, todos. E temos uma grande responsabilidade na proclamação do Evangelho. Muitas vezes nós sentamos na igreja e dizemos assim, bem, há muitas irmãs capacitadas, eu não faço falta. Eu não sou precisa, não é? Muitos de nós já pensámos isso. Eu também já pensei isso. Bem, eu não sou precisa, porque se havia pessoa que era introvertida e tímida, eu era. Uma jovem muito introvertida, muito tímida, mas que Deus me usou para que deixasse de o ser. E então diz que todos nós, nenhum de nós que aqui está, pessoa mais idosa, pode até nem saber ler, mas nem essa está isenta do seu papel nesta proclamação do Evangelho. Em Evangelismo, página 469, diz o seguinte:
quando se tem a fazer uma grande obra, uma grande e decisiva obra, Deus escolhe homens e mulheres para realizá-la, e a obra sofrerá o dano caso os talentos de ambas as partes, de homens e mulheres, não se aliarem. Nós temos que estar aliados, homens e mulheres, crianças, jovens, velhos, todos nós somos precisos na obra de Deus. As mulheres, da mesma maneira que os homens, podem empenhar-se na obra de colocar a verdade onde possa atuar e manifestar-se. E em Evangelismo, também na página 472, Ellen White diz-nos o seguinte: devem ser escolhidos para a obra homens sábios, consagrados, que possam efetuar uma boa obra no aproximar-se das almas. Também se deve escolher mulheres capazes de apresentar a verdade de maneira clara, inteligente e direta. Eu sei, meus queridos irmãos e irmãs, que a vida das mulheres, mais do que a dos homens, é difícil. Porque na maior parte dos casos os homens têm uma vida mais facilitada. Vocês estão de acordo, não estão? Têm uma vida mais facilitada. Nós temos uma vida mais difícil. Porquê? Porque temos emprego, como os nossos maridos têm. Mas temos a casa, que agora eles já ajudam, e graças a Deus por isso, não é? Já ajudam. Já temos maridos colaboradores. Mas temos a casa, nós é que orientamos, temos os filhos, temos os pais que estão doentes. Bom, nós mulheres temos que, costuma-se dizer, tocar vários instrumentos. Mas vocês homens sabem que nós mulheres temos capacidade para isso, não sabem? Nós temos. Deus dotou-nos com capacidade para conseguirmos fazer várias tarefas ao mesmo tempo. E há estudos que mostram isso, que os homens não conseguem fazer. E já tive a prova, se pedir uma coisa, não, pede uma coisa de cada vez. Não, pedes isso, quando eu acabar vais pedir aquilo, não é? Nós mulheres estamos a fazer o almoço, mas estamos a lavar a louça e estamos a arrumar a despensa. E estamos a fazer, se calhar, mais alguma coisa. Portanto, nós temos essa capacidade que os homens não têm. E nós temos uma vida muito mais difícil. E muitas de nós perguntamos assim, mas como é que eu posso, com os filhos pequenos, tenho o meu pai ou a minha mãe doente, como é que eu posso? E eu gostava de vos lembrar um versículo que é Filipenses 4,13, que vocês sabem de cor, não sabem? O que é que diz Filipenses 4,13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Amém, podemos todas as coisas em Jesus que nos fortalece, não é? Sabem, este versículo, como outros, eu sempre gostei de fixar versículos. Sempre tive esse empenho em fixar, porque achava que um dia que não tivesse a Bíblia comigo, ou então fixar hinos porque não tinha o hinário, me iriam ser bastante úteis. E devo-vos dizer que numa altura muito difícil da minha vida, em que não podia estar com a Bíblia, em que não podia ter o hinário aberto, esses versículos que eu sabia de cor e esses hinos que eu sabia de cor fizeram toda a diferença nessa altura de muito sofrimento e muito trabalho. Portanto, eu gosto muito de fixar versículos e lanço-vos um repto. Fixem versículos. Sabem que isso até é bom para a nossa mente. Quanto mais tentarmos fixar, mais afastamos doenças como, por exemplo, Alzheimer. Por exemplo, uma delas. Quanto mais lemos, quanto mais lermos até fixarmos, mais afastamos doenças degenerativas do cérebro. Estão aqui médicos que acho que não me contradizem, que realmente é verdade. Portanto, quanto mais nós lermos, quanto mais estudarmos, quanto mais fixarmos, melhor a nossa mente estará. E então, como eu estava a dizer, nós dizemos muitas vezes, há lá irmãs muito talentosas, há lá irmãs que fazem o serviço, eu não sou precisa. Mas todos nós somos precisos, todos, desde o mais pequenino, porque aquilo que uma criança faz não pode fazer uma pessoa mais idosa. E aquilo que um jovem faz, não podemos fazer nós, já mais adultos. Pela sua juventude, eles podem fazer coisas, e eu percebi isso no domingo, foi no domingo passado? Não, no outro domingo. Faz agora, amanhã, há 15 dias, e eu percebi que uma força dos jovens pode ser uma força valente, talentosa, para apregoar a vinda de Jesus. E eu fiquei muito feliz quando vi aqueles jovens andar ali
no meio, a contactar com as pessoas. Realmente nós temos... Porque os jovens são a igreja do futuro, meus queridos irmãos. Os jovens, qualquer dia nós vamos adormecer e são estes jovens que vão ser a igreja do Senhor, não é? E por isso eles têm que se tornar fortes, muita fé, muita esperança, muito amor. Vamos a Lucas. Lucas 10, 2. O que é que Jesus dizia? Em Lucas 10, 2. Lucas 10, 2. Dizia o seguinte, Jesus: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua obra. Então, irmãos, a seara é grande, há poucos obreiros, há poucos ceifeiros, precisamos de mais. E Ellen White diz-nos na página Evangelismo 477, irmãs, hoje é para as irmãs, irmãs, Deus vos chama para trabalhar no campo da seara, ela própria escreve isto, e ajudar a recolher os molhos. Portanto, Deus chama-nos, não só homens, mas também às mulheres, para proclamar a sua mensagem. Desculpem. E também em evangelismo diz o seguinte: nunca houve um tempo como este, em que fossem necessários tantos obreiros. Nas nossas fileiras há irmãos e irmãs que deviam disciplinar-se, de modo a empenharem-se nesta obra. Em todas as nossas igrejas deveria fazer-se alguma coisa para espalhar a verdade. E falando em nós irmãs que temos muito mais trabalho e estamos mais ocupadas, não podemos ir à igreja às vezes às reuniões de oração. Irmãos, nós podemos fazer alguma coisa. Estamos em casa, mas podemos orar. Podemos telefonar a alguma pessoa que saibamos que está doente. Ou seja, não podemos vir à igreja, mas nós podemos fazer alguma coisa. Deus dotará homens e mulheres com poder do alto, da mesma maneira que o fez com aqueles que no dia do Pentecostes ouviram a palavra da salvação. Agora mesmo o Espírito Santo e a sua graça estão à disposição de todos quanto necessitem para pregar a sua palavra. Isto dizem Testemunhos Seletos, volume 3, página 210. Portanto, Deus dotará homens e mulheres com poder do alto, tal qual fez no Pentecostes, porque a sua obra tem que ser terminada. Então quem é que vai terminar? Nós. Temos de ser nós a terminar essa obra. Nós somos a igreja da Laodiceia. Não vai haver outra igreja a seguir a nós, somos nós. Então nós temos que terminar essa obra. Mas eu gostava de falar um bocadinho sobre os frutos e os dons, que também era outra coisa que me fazia um pouquinho de confusão. Qual a diferença entre o fruto do Espírito e os dons do Espírito? Primeiro vamos ver o que é que Paulo nos diz dos frutos do Espírito. Em Gálatas 5, 20, desculpem, hoje estou-vos a exercitar muitas vezes a Bíblia, mas tem que ser. Eu prefiro que seja a palavra de Deus a falar e o Espírito de profecia do que eu. Gálatas 5, 22 e 23. O que é que diz? Diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, afinal de contas, isto não são frutos do Espírito? É só um fruto? Aqui diz-nos, mas o fruto do Espírito é. Então, o fruto do Espírito engloba todas estas virtudes, entre aspas, ou todos estes... Não lhe queria chamar frutos, porque fruto é o fruto do Espírito. Sabem, eu comparo, para ajudar os irmãos e as irmãs, eu comparo com uma laranja. Temos uma laranja. Uma. Mas temos vários gomos, não é? A laranja é constituída por vários gomos. Então, esses gomos são realmente o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Tudo isso são os gomos da laranja. Mas o fruto do Espírito é tudo isto. E em 1 Coríntios 13, diz-nos, ainda continuando um bocadinho o que lemos em Gálatas, 13, 1 Coríntios, está tudo aí muito pertinho, diz o seguinte: agora, pois,
permaneçam a fé, a esperança, a caridade. Estas 3. Mas a maior destas é caridade. Sabemos que caridade é amor, não é? Então a maior destas é o amor. Portanto, o fruto do Espírito é o amor que engloba várias vertentes. Há uma diferença entre fruto do Espírito e dons do Espírito. O fruto do Espírito é eterno. Então vai sempre existir. Mesmo quando estivermos na nova terra. Porque é eterno. O amor não acaba, o amor não falha. Vamos ver isso em 1 Coríntios 13, 8. Agora vamos a 1 Coríntios 13, 8. O que é que diz? 1 Coríntios 13, 8. Diz, a caridade nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Portanto, os dons vão desaparecer, mas o fruto do Espírito não vai desaparecer. O fruto do Espírito é direcionado para Deus, a nossa relação com Deus e com os outros. Os dons do Espírito são direcionados para a obra. Portanto, somos dotados para uma causa, uma obra. Mas o fruto do Espírito tem que permanecer eternamente conosco. Sabem, os dons do Espírito, sem o fruto do Espírito, eu comparo como se fosse um pneu de um carro. O pneu é os dons do Espírito, mas não tem o fruto do Espírito, por isso esse pneu está vazio, de nada serve, não presta para nada. Um pneu que não tem ar não é de serventia, pois não? Não presta. Então os nossos dons, sem ter o amor, o fruto do Espírito que é o amor, não valem de nada aos olhos de Deus. Temos que ter esse amor misturado nos nossos dons para que isso chegue ao seu destino. Não basta conhecermos os nossos dons espirituais, precisamos ter amor incondicional por aqueles por quem Jesus morreu. É esse amor que nos vai levar e que me leva, e que leva muitos de nós a ir para a comunidade, até a fazer sacrifícios, a termos, às vezes, deixarmos a nossa vida de casa por fazer, para atendermos, mas é esse amor que nos vai levar à ação. O mundo precisa de ver Jesus em cada palavra, mas mais do que em cada palavra, precisa de ver Jesus nas minhas ações e nas ações de cada um de vocês. Porque todos nós falamos muito bem, ou quase todos nós falamos muito bem. O nosso grande problema, e eu hoje ouvi isso na classe, é a prática da nossa vida, é mostrar na prática que realmente eu amo aqueles por quem Jesus morreu. Isso é que é muito difícil. Ser discípulo de Jesus é deixar que o brilho da face de Jesus brilhe no meu rosto. O sorriso de Jesus seja o meu sorriso. As mãos de Jesus seja eu, os pés de Jesus. Então, eu tenho que ser, digamos, um espelho, não está bem dita a palavra. Eu tenho que ser um reflexo. Muito obrigada. Não tinha posto isto aqui e, portanto, um reflexo de Jesus. Jesus brilha em mim e o meu brilho tem que passar. Não custa nada dar um sorriso. Não custa nada dar um abraço. Não custa nada dar uma palavra de conforto. E é tão bom, irmãos e irmãs, é tão bom quando nós percebemos que estamos com um abraço, com um sorriso, com uma palavra, que estamos a ser ali úteis àquela pessoa. Como é que é possível um abraço e uma palavra fazer tanta diferença na vida de uma pessoa? Porque aquela pessoa não tem ninguém que a abrace, não tem ninguém que lhe dê um sorriso e que lhe mostre que vale a pena. Evangelismo 460, na página 465 diz o seguinte: o Salvador fará refletir a luz do seu rosto sobre essas abnegadas mulheres e dar-lhes-á poder que ultrapassará ao dos homens. Não sei o que estou a dizer, está bem? É aqui o evangelismo. O Salvador fará refletir a luz do seu rosto sobre essas abnegadas mulheres e dar-lhes-á poder que ultrapassará ao dos homens. E eu gostava de ler com vocês
1 Coríntios 13, 1-3. 1 Coríntios, estamos na reta final. 1 Coríntios 13, 1-13, todos nós conhecemos bem estes versículos, não é? E diz-nos o seguinte: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine, mas que não faz mais nada. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Irmãos, o amor é fundamental. É a base do nosso ministério para com as pessoas. Podemos não saber falar muito de algumas profecias, que muitos de nós não sabem, outros sabem melhor, e se soubermos melhor, graças a Deus por isso, mas se não soubermos, ou muitas passagens, mas se nós tivermos amor no nosso coração e amarmos realmente as pessoas, o pouco que nós sabemos vai fazer toda a diferença. E Ellen White também nos diz isso. Então, qual era o método de Cristo? Unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então, segue-me, e eles seguiam. Portanto, é o método de Cristo. Então diz-nos o seguinte: se estiver ligado a Cristo, se possuir os dons do Espírito, o mais pobre e ignorante dos seus discípulos terá um poder que falará aos corações. Deus faz deles meios para difundir no universo as mais elevadas influências. Então, meus queridos irmãos, é bom nós sabermos, é bom sabermos as profecias, é bom, mas se não soubermos, e aqui como Ellen White nos diz, pode ser o mais pobre e o mais ignorante de todos os seguidores de Jesus, que se ele estiver ligado a Cristo, tiver o fruto do Espírito e tiver os dons espirituais, o pobre e ignorante dos seus, portanto, falará aos corações e Deus fará deles meios para difundir no universo as mais elevadas influências. Portanto, minhas queridas irmãs, e vou agora falar um bocadinho para as irmãs mais idosas, que às vezes nem sabem ler. Irmãs, Deus precisa de vocês. Porque, como disse, não é preciso saber muito para podermos testemunhar. É preciso amar muito. Isso é preciso, amar muito. E conhecemos muitas mulheres da Bíblia, Débora, lembram-se de Débora, que foi uma juíza e profetisa de Israel e ajudou o povo a vencer contra o rei de Canaã, Esther, Ana, Dorcas, muitas mulheres da Bíblia. Mas eu gostava de falar de uma especial, Ellen White. Também não vou demorar muito, todos nós conhecemos a história da Ellen White, mas uma mulher doente, uma jovem doente, que quando teve o acidente estava na terceira classe, agora já não se diz classe, diz terceiro ano, não é? Estava na terceira classe, e doente, uma mulher que aos 12 anos entregou o coração a Jesus, mas só se batizou aos 14, que presenciou o desapontamento de 1844, mas que continuou firme, ela não tinha tido visão nenhuma nessa altura, mas continuou firme, e Deus foi utilizar aquela mulher quando 2 homens antes delas não aceitaram. Será que agora no século XXI precisamos ainda dos dons? Será que nos estão ainda distribuídos, que Deus distribui dons no século XXI? Distribui, sabem porquê? Porque Deus tem uma razão permanente para continuar a distribuir os dons. Sabem qual é? A razão permanente é equipar a igreja para ministrar às necessidades, não só da igreja, da comunidade, sermos uma luz
onde quer que nós estejamos. Portanto, Deus vai continuar a dar-nos os seus dons, porque é preciso até que Jesus venha. E em Joel 2, 28 e 29, diz o seguinte, Joel 2, 28 e 29, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, jovens. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito, sobre toda a carne. Assim eu aceite os dons que Deus quer dar-me. Deus vai continuar a derramar o seu espírito. Sabem a quem? A todos aqueles que quiserem servi-lo. Porque aqueles que não querem servi-lo, não vale a pena dar os dons. 2 Timóteo 1, 7 diz, porque Deus não nos deu o espírito de temor. Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito, nem de fraqueza, mas um espírito de amor e de moderação. É esse espírito que nós queremos ter. Rapidamente queremos contar uma ilustração. 2 amigas que eram muito amigas, andaram juntas a estudar, uma delas emigrou, continuaram amigas porque se escreviam, andavam de vez em quando em dias especiais, mandaram alguns presentes, e estiveram muitos anos sem se ver. E um dia, muitos anos depois, a que emigrou, vem, e logicamente a amiga vai buscá-la ao aeroporto, e diz, tu vais para a minha casa? Claro, somos amigas, vais para a minha casa. E aquela senhora chegou a casa e ela muitas vezes tinha imaginado como seria a casa da amiga, porque ela entretanto casou, fizeram a vida uma e outra. E ela que tinha imaginado algumas coisas, como é que seria a casa da amiga. Quando chega à casa da amiga, vê que realmente é uma casa com muito bom gosto, uma casa que realmente moderna, e começa, sem dar por ela, à procura de alguma das coisas que ela tinha mandado como presentes para a amiga. Uma moldura, que lhe tinha custado bastante dinheiro, uma almofada que ela tinha bordado com as suas próprias mãos, e outros presentes, presentes bons que ela achava que a amiga ia adorar. Mas o certo é que ela não vê nada dos presentes que ela tinha mandado para a amiga na casa. Teve vergonha de perguntar. Era para lhe perguntar, mas disse, não vou perguntar. Foi para o quarto de hóspedes, e sabem, quando nós chegamos a um quarto que não é o nosso, nós começamos a abrir os armários para ver onde é que nós vamos pendurar a nossa roupa, não é? E assim ela fez, começou a abrir os armários para ver onde é que podia pendurar a roupa, porque ela ia ficar alguns dias em casa da amiga. E num móvel que estava assim ao cantinho, fechado, ela abre e o que vê ela? Todos os presentes que ela tinha mandado à amiga ainda embrulhados. Ou seja, eles tinham chegado, o endereço estava certo, só que não foram abertos, nem sequer abertos. E aquela senhora ficou muito triste e disse, afinal de contas, ela não é minha amiga. Ela nem sequer abriu os presentes para ver o que eu lhe tinha mandado. Nem o presente de casamento foi aberto. Irmãos, isto mostra-nos que pode acontecer o mesmo connosco. Deus dá-nos os seus presentes, os seus dons. E sabem o que é que nós fazemos? Fechamos ali num armáriozinho, está lá bem fechadinho. Não se vai perder. Isso temos a certeza que os dons não se vão, porque estão lá fechados no armário. Mas nem sequer o abrimos. E desapontamos muito a Deus. Porque nós muitas vezes temos capacidade para coisas na igreja que não desenvolvemos e, portanto, não podemos ser úteis. O meu repto hoje é que nós possamos perceber quais são os dons. Os talentos já sabemos, mas quais são os dons que Deus nos deu? Quais são os dons que Deus quer que nós desenvolvamos para honra e glória do seu nome? Não é para nós, queridos. É para Deus, para fazermos trabalho para Deus, para sermos uma luz para a comunidade, para a igreja, para a família, para todos aqueles que connosco convivem. Temos essa obrigação. Então hoje à tarde vamos poder conhecer. E quando conhecermos esses dons, então nós vamos tentar abrir e dizemos, meu Deus, tenho aqui este dom, porque nós vamos fazer um teste que nos vai dar os dons que nós temos. Então, meu Deus, tenho aqui este dom, ajuda-me a pôr em prática. E podem ter a certeza absoluta, minhas queridas irmãs,
irmãos, mas mais minhas queridas irmãs, que Deus vai nos ajudar a desenvolver aquele dom. E nós vamos ser muito mais felizes, vamos ser muito mais úteis, vamos ser muito mais realizadas e vamos ser muito mais aptas para ser uma testemunha de Jesus. Que o Espírito Santo possa preencher a nossa vida de tal maneira que nós possamos passar este amor incondicional para os outros. É a minha sincera oração para a Igreja. Muito obrigada. Vamos continuar a louvar o nosso Deus com o hino 322, no serviço do meu Rei. Querido Pai, que habitas nos altos dos céus e te fazes presente através do teu Santo Espírito, Senhor. Muito obrigada pela paz, pelo amor, pela compaixão que sentimos nos nossos corações, Senhor. Obrigada pelo teu grande amor que deste o teu Filho para morrer por cada um de nós. E por favor, Senhor, habilita-nos a todos, mas especialmente a nós mulheres, a podermos ser úteis na tua causa, Senhor. A podermos ser luzes onde quer que nos encontremos, Pai. E que nenhuma de nós possa dizer eu não sou precisa. Todas nós somos precisas na tua seara, Senhor. Ajuda-nos hoje e sempre, no nome santo de Jesus. Amém.